Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 2, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, professor associado do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, eu indicarei uma questão, irei enunciar a questão, que deve ser respondida e encaminhada por e-mail no prazo máximo de uma semana. Vamos à videoaula? Bem, nesta aula continuaremos a exposição, a apresentação desse que é um dos grandes expoentes, uma das grandes figuras da chamada Revolução Marginalista. É o representante austríaco da Revolução, o nosso Karl Menger. Tá? Esta é a parte 2. Na parte 1 eu descrevi aspectos da vida de Menger e também uma apresentação geral da trajetória intelectual dele. Nesta aula nós vamos aprofundar em algumas questões metodológicas, filosóficas e também já entrar na parte conceitual e na base conceitual da teoria dele. Mas é muito importante, antes de adentrarmos no estudo da contribuição teórica propriamente desse grande autor, é muito importante entendermos as bases filosóficas e metodológicas do pensamento dele, ou seja, a sua visão de mundo. Tá? Então, o tema principal da aula é a visão de mundo do ponto de vista metodológico, filosófico, e como ela se relaciona com o tratamento conceitual e teórico que ele oferece para a nossa disciplina de economia. Muito bem. Então, nós vimos que Menger é um projeto de economia sui generis, uma visão muito particular, e o Menger ele se opõe ao que nós podemos chamar de uma tradição iluminista geral, tá, que caracteriza o pensamento moderno europeu, a partir de Descartes, a partir do século XVII, e o iluminismo no século XVIII. Então, são as bases do pensamento moderno dos filósofos e cientistas europeus. O Menger ele se opõe a várias dessas correntes. Ele se opõe à economia política clássica, que é baseada numa visão objetivista da economia, na teoria do valor-trabalho. Então ele se opõe a essa tradição, digamos, de John Stuart Mill, Davi Ricardo, mais forte na Inglaterra, como nós vimos em aulas anteriores. O Menger ele se opõe a uma certa concepção alemã de economia, que nós caracterizamos como historicismo, embora, como nós vimos na aula passada, Menger tenha muita influência do pensamento alemão, haja visto que a Áustria fala a língua alemã, e nós vimos que a maioria dos professores de economia nas escolas alemãs eram alemães. Certamente Menger conhecia e deve muito à tradição alemã. No entanto, ele se opõe ao exagero da perspectiva historicista. Ou seja, os economistas alemães que são excessivamente empíricos, que apoiam a economia em estudos históricos e monografias no tratamento puramente empírico. O Menger ele vai realçar a economia abstrata, a perspectiva puramente teórica da economia, que, segundo ele, era insuficientemente tratada por pensadores alemães. Então, ele utilizou a perspectiva metodológica e filosófica dele, Menger, para se opor a certa tradição iluminista inglesa. Ele vai se opor ao legado alemão. Tá? E um aspecto que eu quero destacar agora nessa aula é a oposição feita por ele ao uso da matemática, o que, de certa forma, vai diferenciar Menger dos outros das duas grandes expressões da Revolução Marginalista, que é o inglês William Stanley Jevons e o francês Léon Walras. Porque tanto Jevons e Walras, nós vimos nas aulas anteriores, eles eram entusiastas do uso da matemática na economia. O Menger usa a base filosófica dele, metodológica, para se opor aos exageros da matemática na economia. E nós vimos na aula passada que, para situar a visão de mundo de Menger, é necessário voltar à filosofia clássica, tá? Ao mestre Aristóteles. Tá? Então é importante vincular a perspectiva de Menger a certas ideias-chave presentes em Aristóteles. Tá? Como diz um comentador chamado Max Alter, né, um dos estudiosos, eu estudei bastante Menger na minha tese de doutorado, então essa perspectiva me foi trazida por Max Alter,
Também o fato de que no livro dele os princípios de economia política, o Grundsatz der Volkswirtschaftslehre, né? Que seria Princípios de Economia Política, a obra de 1871, o principal livro dele. E a gente nota na leitura desse livro que Aristóteles é muito citado em notas de rodapé. Tá? E nós vamos explorar isso, vamos explorar bastante nessa aula a relação do aristotelismo mengeriano com a visão dele conceitual e teórica da economia. Isso é muito importante. Então, o Menger ele luta contra várias frentes, e aqui eu quero identificar duas delas, certo? Primeiro, a oposição à escola histórica alemã e ao historicismo exagerado, e agora eu vou destacar a oposição aos métodos matemáticos apresentados principalmente por Volha. Haja visto que não havia contato, Menger não se interessou, talvez não tenha conhecido a obra de Jevons. Tá? Eu não encontrei a relação entre Menger e Jevons na literatura. Mas certamente há uma relação entre Menger e Volha, porque fisicamente eles são mais próximos. Um está na Áustria, o outro está na Suíça, que inclusive uma parte da Suíça fala alemão também. Eles estão mais próximos. E há cartas trocadas, algumas poucas cartas mais importantes, trocadas entre Menger e Volha. Tá? Então, por isso eu vou, nessa frente de luta, né, nesse fronte, eu vou opor agora Menger e Volha. Então, o aristotelismo, a base filosófica metodológica de Menger, foi usado na oposição aos métodos matemáticos apresentados por Volha, e isso que eu quero explorar nesse ponto da minha exposição. Muito bem. Qual é a relação de Menger com a matemática? Bom, hoje a economia é uma ciência bastante matemática, o estudante de graduação tem uma boa, razoável formação em matemática. Na pós-graduação se aprofunda bastante o estudo da matemática, no trabalho profissional acadêmico ou mesmo no mercado de trabalho o economista usa muita matemática. Então não se quer negar a importância do método matemático na economia e nem foi essa a intenção de Menger. Vários dos grandes economistas, né, que se destacaram no século XX tinham formação de graduação em matemática. Lembrando que Alfred Marshall fez a graduação em matemática, John Maynard Keynes, né, fez uma graduação em matemática e uma tese que tinha a ver com estatística. Okay? O Jevons veio do campo das ciências sociais, o Cournot era matemático. Então, vários grandes economistas do século XIX e do começo do século XX tinham formação matemática. Lembre-se que Marshall dizia que a matemática deveria ser usada com parcimônia, com muito cuidado. Então, a preocupação do Marshall era o mau uso da matemática na economia. Eu posso dizer que Menger segue Marshall nesse aspecto. Ele está preocupado com o mau uso da matemática na economia. Eu não estou aqui afirmando que absolutamente Menger não fizesse uso da matemática. Lembre-se que ele entrou para a economia trabalhando como jornalista econômico, né, observando o comportamento dos preços, das cotações dos papéis no mercado financeiro. E certamente é impossível acompanhar preços ou fazer relatórios de mercado sem algum emprego da matemática e da estatística. Então não se quer negar o uso da matemática e mesmo da estatística, a importância, né, dessas ferramentas na análise econômica. O que o Menger chama a atenção é certos exageros da matemática em um aspecto fundamental da economia que não pode ser tratado pelo uso da matemática. Tá? Então, quando eu digo que Menger e a maioria dos economistas austríacos, não todos, mas a maioria deles, eram avessos ao tratamento matemático na economia, é porque eles achavam que certos problemas econômicos deveriam ser analisados numa outra perspectiva e que a ferramenta matemática não seria útil no tratamento desses problemas. Tá? Não quer dizer que em algum momento o economista não tenha que utilizar a ferramenta matemática. Um aspecto que eu chamo a atenção aqui logo no começo é o seguinte: mas ele fala mal da matemática porque não conhece matemática, né? Porque não se dedicou, né, a aprender esse importante instrumento do pensamento, etc. Né? Essa técnica de análise que é a matemática. Bom, essa crítica talvez não valha para Menger, porque sabe-se que na Áustria em geral, tá, no ensino médio, nos ginásios da velha Áustria, havia um excelente estudo de matemática. Aliás, mesmo no Brasil, meu pai tem uns livros antigos, meu falecido pai tem uns livros antigos de matemática, eu herdei todos eles, né? E são excelentes, tá? O ensino de matemática antigamente era muito bom.
Imagina como deveria ser a matemática ensinada em Viena no século XIX. Então, certamente ele tinha um bom treino em matemática, tá certo? Uma boa formação nessa disciplina. Mas a rejeição à matemática não era pela incompreensão da matemática, pelo menos a matemática de um nível de ensino médio ou de cálculo 1 e 2, essa matemática mais básica, tá certo? Eles tinham essa formação. Mas havia uma perspectiva metodológica. Tá? Eles achavam que o tratamento algébrico, as equações, o tratamento geométrico, gráfico, com curvas, etc., não teria lugar, um lugar central, digamos assim, na teoria econômica, tá? Na análise econômica pura, como chamava Walras. Né? E o Menger vai identificar esse campo teórico de economia exata, a ciência exata da economia. Seria esse núcleo mais abstrato da economia. O que o Menger está dizendo é que, metodologicamente, o tratamento desse núcleo mais abstrato da economia não se vale da ferramenta matemática. Ou seja, o economista deve se utilizar de outras ferramentas, tá certo? Na análise desse núcleo abstrato da economia. Essa é a perspectiva de Menger. Muito bem, Menger parte para a crítica do mau uso da matemática. Tá? Esses economistas tidos como matemáticos, o que o Menger está dizendo é que eles não fazem bom uso da matemática. Por exemplo, no campo austríaco, né, tem um economista austríaco que não é exatamente um dos mais importantes, mas é um economista conhecido na época, chamado Rudolf Auspitz. É um cara do século XIX, nasceu em 1837 e viveu até 1906. Tá? Ele tinha um tratamento matemático dos preços. Ele desenvolveu uma teoria matemática dos preços. Menger conhecia a teoria dos preços de Auspitz e achava essa teoria muito deficiente. Então ele repudiou o uso da matemática nessa temática da economia e utilizou o trabalho de Rudolf Auspitz como exemplo de mau uso da matemática. Voltando agora às cartas trocadas entre Walras e Menger, que aparece no trabalho do grande estudioso do Walras, que é o William Jaffé. A gente tem acesso a essas cartas trocadas entre esses dois grandes autores. Há, por exemplo, uma carta de fevereiro de 1884, ou seja, 13 anos após a publicação, né, da primeira edição do Grundsätze der Volkswissenschaftslehre, os princípios de economia política, o Menger escreveu para Walras, dizendo, olha, você faz um uso equivocado do método matemático. A matemática não tem essa serventia para a economia. Tá? O Ban Bawerk, que é da segunda geração da escola austríaca, que foi discípulo direto do Menger, embora um autor muito abstrato, que deu grandes contribuições, principalmente no campo da teoria do capital, ele dizia, olha, não adianta exagerar na explicação algébrica, no desenvolvimento de gráficos, demonstrações geométricas, porque isso não cabe num livro de teoria econômica. Tá? Isso leva os leitores a se desanimarem, tá certo? A se desinteressarem pela economia. Tá? Então, a economia deve ser explicada de outra maneira. Lembra que o Marshall, lá na Inglaterra, dizia que a economia deve ser explicada na linguagem vernacular, na linguagem corrente. E ela deve ser compreensível para o homem prático, para o cidadão envolvido nos negócios do dia a dia. O Ban Bawerk está dizendo, olha, isso cansa o leitor, tá? Isso desanima o leitor. Tá? Então não é esse o tratamento que se deve dar ao objeto da economia, ao material de análise da economia. Por quê? Portanto, metodologicamente, a matemática é inapropriada no campo da economia. Olha só, o Menger, ele acreditava, ele tinha convicção, tá, de que nessa ciência, na Volkswissenschaftslehre, na economia política, na economia científica, não cabe apenas investigar quantidades, tá? Uma investigação quantitativa do fenômeno em análise. Embora Marshall, a gente viu que Marshall dizia que a economia lida com os preços são expressões numéricas, então ela é uma ciência mais quantitativa que as demais ciências sociais, o que Menger está dizendo aqui, dentro da sua perspectiva filosófica, é que o estudo da economia científica não se prende
a investigação das quantidades observadas no fenômeno econômico. É claro que as quantidades são importantes, depois nós vamos ver, elas podem ser estudadas na economia estatística, nos estudos históricos da economia, como faziam muitos alemães, não, isso é importante. Ele não está descartando o aspecto quantitativo da economia. Mas no campo da teoria abstrata da economia, o teórico, o investigador, ele deve identificar o que ele chama de essências do fenômeno econômico. Tá? Os conceitos econômicos, eles possuem essências. O conceito de valor, o conceito de renda, de lucro, etc., possui essência. E cabe ao teórico investigar a essência desses conceitos. Tá? Ele acusa Walras, e provavelmente acusaria Jevons, tá, de se limitar a expressar as leis da troca matematicamente. Tá? A matemática seria apenas uma linguagem cifrada, abreviada, tá certo? De descrever um fenômeno observado na troca. O que o Menger está dizendo é que não basta esse aspecto descritivo do fenômeno em termos de relações matemáticas. É importante compreender a essência desses fenômenos. Tá? E muitas vezes a expressão matemática não vai além de uma sentença arbitrária sobre o fenômeno observado. E o Menger acredita que no campo teórico o analista deve chegar às leis exatas do fenômeno. E essas leis não são alcançadas pelo emprego da ferramenta matemática, mas por um outro método. Muito bem. No caso de Walras, o uso que ele faz da matemática é para trabalhar com variáveis mensuráveis, preços e quantidades, basicamente. Né? E o Walras ele busca estabelecer, empregando o seu sistema de equações algébricas, uma relação entre essas variáveis mensuráveis que descreva uma configuração estável de equilíbrio. Veja, Menger está preocupado com outra coisa. Nós vamos ver daqui a pouco. Menger está preocupado com a causalidade dos fenômenos, o encadeamento deles, etc. Veremos isso. Walras está fundamentalmente preocupado com a configuração de equilíbrio das variáveis. Ele procura identificar as relações funcionais dessa variável. E qual é a configuração, ou seja, o padrão de valores relativos entre essas variáveis que se estabelece numa condição de equilíbrio. Não é a explicação da essência ou da causalidade que opera no fenômeno econômico. Não é a identificação da relação de causa e efeito entre essas variáveis. É simplesmente como uma configuração dessas variáveis de equilíbrio. É o vetor de equilíbrio dessas variáveis. Quer dizer, em que ponto, tá certo? Em quais pontos essas variáveis se estabeleçam, podem se estabelecer, ou devem se estabelecer, de forma a se caracterizar uma relação de equilíbrio. Essa é a preocupação de Walras. Ele simplesmente mostra a interdependência dos fenômenos, né, num sistema de determinação simultânea dos valores das variáveis. Esse é o tratamento de Walras e, portanto, ele usa a matemática para isso. A perspectiva metodológica e filosófica de Menger é outra. Bom, eu classifiquei na minha tese de doutorado, vocês podem ver isso no meu livro, Economia e Filosofia na Escola Austríaca, que está inclusive disponível no Forshare, vocês podem fazer o PDF de graça dele, tá certo? Eu identifiquei o método de Menger em economia como sendo o método genético-causal. Vamos entender essa expressão genético-causal. O que é a genética? A genética procura explicar as características físicas de um organismo a partir da célula, a partir do sequenciamento de DNA. Né? Então, o DNA seria o quê? Seria uma causa fundamental do desenvolvimento do organismo. Né? É a causa última. Né? Quer dizer, tudo que aparece no organismo é o desenvolvimento de uma informação celular. Tá? Então, esse é o método genético da biologia e o Menger aplica isso no estudo da economia das ciências sociais. Então, o método é genético e é um método causal. Eu já antecipei isso, porque Menger procura identificar na sua análise a relação de causa e efeito entre as variáveis. Então, é um método genético causal. Para tanto, funções algébricas não servem. Isso é estranho e, de certa forma, incompatível com a perspectiva filosófica metodológica de Carl Menger. Tá? O método genético causal ele deve ser analisado do ponto de vista verbal. Tá? É claro que tem um embasamento filosófico e tem uma orientação de pesquisa. Tá? E essa pesquisa ela é feita de uma maneira abstrata,
certamente abstrata, mas que não se vale da ferramenta matemática. Vamos ver o que no prólogo do Grundsatz, dos princípios de economia política, Menger escreve. Na exposição que segue, procuraremos reduzir os complexos fenômenos da economia humana aos elementos mais simples, ainda acessíveis à observação segura. Dar a cada um desses elementos simples o peso que por natureza lhes cabe, e com base nisso, investigar novamente como os fenômenos mais complexos evoluem novamente a partir de seus elementos mais simples. Então, a ideia de Menger, enfatizando esses elementos mais simples, a analogia perfeita seria a construção de uma casa. Tá? Então, a casa é feita a partir, as casas tradicionais, né, técnica tradicional de construção, as casas eram feitas a partir da sobreposição e do encaixe de tijolos. Então, a teoria econômica deve ser construída como um sistema de sobreposição de tijolos, tá? Como uma casa de tijolos. Okay? O que seriam esses tijolos da perspectiva do economista? Os elementos simples da vida econômica. Tá? Os elementos simples, básicos da vida econômica, que está presente em qualquer economia, desde a economia dos Yanomamis, desde a economia dos tibetanos, tá? Desde a economia dos gregos, dos romanos, a economia medieval, em qualquer lugar, em qualquer época, sempre que há o fenômeno econômico, aparecem esses elementos simples, que é a necessidade, é o ser humano, obviamente, a economia é para o Homo sapiens, a partir de um certo momento, né? Esse velha espécie que existe há mais de 200 mil anos na superfície da Terra, que tem uma linha de evolução aproximadamente de 5 milhões de anos, né? Estou pensando aqui no professor Walter Salles, né? E situando a nossa espécie, né? Que há 50 mil anos se tornou reflexivo, começou a atribuir valores simbólicos à realidade em volta, que cerca de 10 mil anos fez a sua revolução agrícola e a domesticação de animais e começaram a construir as primeiras civilizações, as primeiras cidades, certamente aí que surgiu o pensamento econômico. Embora os grandes economistas tenham aparecido bem depois, só na época do capitalismo, conforme no livro do Heilbronner, né? Os economistas são tidos por Heilbronner como filósofos mundanos, digamos assim, tá certo? O livro História do Pensamento Econômico do Heilbronner, um dos grandes livros de HPE, tá certo? Bom, voltando aqui à casa de tijolos, né? Então, um desses blocos básicos é o ser humano, o sapiens, com as suas necessidades. Então, a necessidade ela tem uma base biológica. O organismo humano ele é carente, né? A gente precisa se alimentar, tomar líquidos, ingerir líquidos, de abrigo. Então, são necessidades que têm uma base fisiológica, como os animais têm essas necessidades também. Né? Mas os animais resolvem o problema dessas necessidades. A necessidade significa algo deve ser atendido. Né? Então, os animais eles atendem essas necessidades de uma outra maneira, uma maneira pré-programada, uma maneira instintiva. E o homem, ele atende essas necessidades, os sapiens atendem-as de uma maneira racional. Aí que entra a análise econômica. As necessidades levam o homem ao atendimento racional, à busca de satisfação dessas necessidades, e aí tem uma condição externa. Depende de uma série de fatores subjetivos esse atendimento, ok? Mas tem elementos externos. O bem econômico é o elemento externo principal, porque a necessidade, primeiro da perspectiva econômica, não é atendida sem o consumo do bem econômico, ok? É claro que as necessidades podem ser atendidas de uma outra perspectiva, uma perspectiva mais espiritual. Você pode matar a necessidade na raiz e procurar condicionar o organismo orientado espiritualmente a ter um mínimo de necessidade. Mas não é essa a perspectiva econômica. Na perspectiva econômica, as necessidades são atendidas ou extintas. Na verdade, são extintas temporariamente, tem essa característica também. Você não elimina definitivamente a necessidade, só durante o período após o consumo, né? Um intervalo após o consumo em que a necessidade é atendida, e para tanto é necessário ingerir, consumir, usufruir bens econômicos. Tá? Então esse é outro aspecto fundamental, outro tijolo fundamental da análise econômica.
E veja, esses elementos existem de um modo independente da vontade e da decisão humana. A necessidade, a satisfação, esses elementos externos não estão associadas, certo, com um ato deliberado, com uma decisão humana. Tá? É algo natural, tá? E que compele os homens, tá, a produzir, tá? E que numa sociedade complexa os homens necessitam necessariamente da cooperação uns dos outros. Tá? Então leva os homens a se relacionarem socialmente. Uma parte do trabalho humano é um trabalho conjunto, um trabalho cooperativo, um trabalho que envolve trocas de mercado. Esse é o objeto da economia. Então, nesse objeto, existem elementos que estão sempre presentes. Nesse sentido, eles são eternos, independente do contexto econômico. Muito bem, então, na sua perspectiva filosófica, a teoria exata deve descobrir a essência desses fenômenos, a essência desses elementos. Tá? E uma das razões por que Menger se opõe ao uso da matemática é que essas relações funcionais, tratamento algébrico, não permite focalizar a essência econômica. Tá? Indo mais adiante na exploração desse conceito de essência, certamente ele tem a ver com Aristóteles. Né? O Aristóteles, filosoficamente, está na perspectiva do realismo filosófico. A ideia é que o fenômeno estudado tem uma realidade subjacente, uma realidade que é permanente ao ente, né, ao objeto observado. Tá? É algo que é da essência daquele fenômeno, é da essência do objeto. Tá? Então, o método genético causal de Menger, ele se fixa nessas essências, entendida aqui como uma realidade subjacente ao fenômeno. Tá? Nós vamos explorar isso daqui a pouco. O princípio dele remete à perspectiva filosófica do realismo. É o realismo filosófico. Tá? Então, conhecer é identificar um objeto externo à mente, tá? Um objeto que é material, que é palpável, que pode ser tocado, copiado, refletido pela mente, tá? E a descrição desse objeto a partir do fenômeno observado. Tá? Essa é a perspectiva realista, que tende a identificar, tá? Descrever, identificar as características desse objeto, da essência subjacente ao fenômeno observado. Vamos explorar isso filosoficamente mais adiante. Muito bem. Então, dessa perspectiva aristotélica, essencialista, digamos assim, e também na minha tese eu chamo isso de naturalismo, essa expressão é minha. Inclusive a banca disse, não, mas o naturalismo é o naturalismo da literatura do século XIX, né? Acho que a Luísio de Azevedo e outros grandes, né? Por que você usa essa expressão naturalismo para descrever Menger? Eu respondi, porque a perspectiva dele do fenômeno, da análise do fenômeno econômico, é que é um fato natural. Tá? Porque as necessidades, a satisfação dessas necessidades, a presença de bens econômicos, o processo racional, ele surge naturalmente. Existe uma perspectiva naturalista em Menger. Tá? Diferente da perspectiva de Jevons e Walras, os outros expoentes da Revolução Marginalista, que na ótica de Menger ainda estão muito no campo do positivismo, no campo do iluminismo e na perspectiva positivista do século XIX. Tá? Muito bem. E do ponto de vista da trincheira, onde se encontra Menger, né, se digladiando contra essas outras perspectivas da economia, a base, portanto, é a filosofia clássica, é Aristóteles. Tá? Do outro lado da trincheira estaria o campo que o Menger caracterizaria como o empirismo. Tá? Ok? A excessiva ênfase no estudo do material histórico dos historicistas alemães, tá? A ênfase no empirismo da tradição de Bacon, Locke e Hume na Inglaterra, tá certo? E o empirismo, que acaba tendo uma força na Áustria, principalmente com o positivismo lógico e o empirismo lógico, mas isso ocorre mais nas últimas décadas do século XIX. Tá? E, de fato, a força da perspectiva aristotélica na Áustria, ela vai até meados do século XIX e depois será substituída por uma perspectiva empirista, tá? Que enfatiza não as propriedades essenciais do objeto externo, mas os dados do sentido, o processo, digamos, sensorial, tá?
que a ciência deve se concentrar no, digamos assim, no desenvolvimento, né, no aparecimento, digamos assim, do fenômeno sensorial, tá? Entender os sentidos do observador e os processos na consciência, que é uma característica do iluminismo também, tá certo? Há grandes filósofos dessa época, como Ernest Mach e Poincaré na França e o Ernest Mach na própria Viena, tá certo? Que vai enfatizar essa perspectiva que eu chamei na minha tese de sensacionismo, não sensacionalismo, sensacionismo, a ênfase nas sensações. Então, a ênfase nas sensações e na relação empírica, que remete inclusive a certos gregos antigos. Eu vejo muito isso em Epicuro, né? Séculos antes de Cristo, tá certo? Já tem essa perspectiva. Então, há uma tentativa de resgatar essa perspectiva empirista no campo da Inglaterra, que era forte na Inglaterra, mas aqui no campo dos filósofos austríacos, tá certo? Essa perspectiva vai ganhar força no final do século XIX, mas na época do Menge, a perspectiva, a formação, o veio, né, que desencadeia, tá certo, na contribuição, na perspectiva particular de Menger, é esse aristotelismo, essa ênfase na essência do fenômeno econômico. Então, há um padrão eterno na estrutura e nos eventos do mundo econômico, do mundo socioeconômico, e é isso, e são essas essências que devem ser estudadas pelo economista. A teoria é uma descrição da realidade, é uma fotografia da realidade subjacente às aparências da vida diária. Então a teoria não é uma construção racional e arbitrária que é imposta à realidade, mas é a descrição, tá, dessa ordem que compõe a essência do fenômeno observado a partir da própria observação desse fenômeno. Tá? Numa perspectiva teórica, tá certo? Que tenta identificar a partir das particularidades o que há de universal, a partir da maneira como o fenômeno se apresenta, qual é o substrato dele, o que está presente e que caracteriza o fenômeno em todas as suas ocorrências. O fenômeno é um feixe de possibilidades desencadeado a partir de uma essência. Então, a identificação dessa essência que explica uma ocorrência em particular. Então, essa é a perspectiva mengeriana, de base aristotélica. O que é o fato econômico? Bom, o fato econômico deve ser descrito. O fato econômico é necessidades, satisfação, né? O uso racional de bens escassos, etc. Tá? Bom, o que deve fazer o observador, o economista ou o filósofo que se debruça sobre o objeto econômico? É chegar ao âmago das coisas. No caso do economista, identificar a essência da vida econômica. Então, o economista deve buscar não impor um padrão racional, mas entender a razão da existência daquele fenômeno. Entender como o fenômeno observado se mostra uma particularidade dentro de um feixe de possibilidades que está ligado à essência do fenômeno. Então, o economista vai identificar a essência, o que está presente, tá, na ocorrência de todos os fenômenos daquela mesma classe, tá certo? E como aquela observação particular pode ser explicado a partir dessa essência. Tá? Como que o acidente pode ser explicado a partir do padrão universal que rege todas as ocorrências. Então, é importante, na análise do fenômeno econômico, entender a razão da existência dele. Tá? E essa razão repousa onde? Repousa no fato de que existe uma estrutura imutável na economia, que seria a essência da economia. Então, veja, independentemente da perspectiva empírica, dos estudos históricos, de ver o que ocorre em cada caso em particular, né, como que determinado percurso dentro desse feixe de possibilidades se manifesta em cada ocorrência. Então, é importante para o economista entender que de onde vem aquela ocorrência. Tá? Qual é a estrutura imutável da economia? É isso que deve ser identificado na análise econômica, na perspectiva de Carl Menger. Muito bem. Bom, vamos então descrever essa estrutura simples essencial. Tá? Então, o economista deve identificar os elementos suficientes para o simples funcionamento da economia. Tá? Quais são esses elementos? Quais os fatores elementares que descrevem o fenômeno econômico? E Menger os identifica e oferece um tratamento sistemático a eles. As necessidades humanas, os recursos naturais, que seria algo externo ao indivíduo,
o desejo pela perfeita satisfação dessas necessidades, que é um impulso natural de base biológica. Então, tem a natureza física, que descreve os fenômenos externos, né, as propriedades dos objetos externos, isso é uma natureza física, e tem a natureza humana, que descreve as propriedades biológicas do próprio organismo humano. Tá? Então, tudo é natureza, é o naturalismo. Natureza física, natureza humana. Né? Da interação dessas duas naturezas se forma uma estrutura invariável do mundo econômico. Então, como é invariável, ela não depende das peculiaridades históricas. É algo que está presente em todas as épocas, em todos os lugares. Bom, vamos então identificar uma dicotomia fundamental no pensamento aristotélico, que vai ser empregada por Karl Menger na definição de conceitos em economia e na descrição do objeto da economia, que é a dicotomia básica entre forma e matéria. Tá? E Menger aplica isso no campo da economia. O que é a matéria? A matéria é a essência, é o ser da coisa. É o material a ser modelado. A matéria tem a ver com as potencialidades, com o aspecto universal e permanente do ser, do ente, do objeto externo. Então, há o ser da coisa, que é universal, ok? Que traduz o aspecto permanente, a essência do objeto. E existe, por outro lado, a manifestação empírica dele. O objeto, a matéria essencial, enseja um feixe de possibilidades. E o fenômeno observado é uma ocorrência dentre um feixe de ocorrências possíveis. Então a forma é o acidente. A forma é um aspecto, tá certo? Específico, observado numa ocorrência particular. A matéria é universal. A matéria é que define o feixe de possibilidades, o conjunto de possibilidades. A forma é uma ocorrência particular, dentre muitas possíveis, delimitadas pelas possibilidades de ocorrência a partir da matéria que enseja ela. A forma é a realização das potencialidades da matéria. A matéria é o universal. É a essência que está presente no fenômeno e que explica uma ocorrência em particular. Aplicando essa dicotomia no campo da análise econômica. O Menger ele separa o estudo econômico, a ciência da economia, em alguns campos. E o objeto do Grundsätze, dos princípios de economia política, é a teoria, é a análise abstrata da economia que ele chama de teoria exata. Por que exata? Porque cabe à teoria lidar com os tipos exatos, as relações típicas subjacentes ao fenômeno observado. Pensando na dicotomia aristotélica, a teoria lida com a matéria, a história com a forma, com a ocorrência particular. A teoria ela busca a essência, o universal, as leis exatas, sentenças sobre sequências invariáveis do fenômeno. Aspectos que não são influenciados nem pelo tempo nem pelo espaço. Essas leis elas são descritivas, não é uma construção arbitrária da mente. Tá? Ela simplesmente é a descrição do quê? Das configurações eternas da vida econômica. Então, nesse sentido, a história e também a estatística lidam com a forma aristotélica, com o particular. E aí tem também essa observação que o Menger disse que a história ela lida com o fenômeno específico do ponto de vista dinâmico, da trajetória dele ao longo do tempo, e a estatística ela lida com o específico, o particular, o empírico, do ponto de vista estático. Então, história e estatística tem como objeto a forma aristotélica, a forma dos fenômenos econômicos. Casos concretos, formas que realizam o potencial da matéria. Isso a história e a estatística. A teoria lida com as leis exatas, os tipos exatos, que identificam as potencialidades.
Então são leis e conceitos universalmente válidos, tá? Que delimitam as potencialidades e as possibilidades de ocorrência de fenômenos particulares. Bom, agora eu vou, nesse ponto da aula, da videoaula, eu vou agora editar a questão, e vocês têm um prazo de 1 semana, portanto até a próxima quarta-feira, para me encaminharem a resposta dessa questão. É a seguinte: o que são bens de primeira, segunda e demais ordens na exposição de Carl Menger? Bom, e agora vamos começar a falar dos bens, né, linkando com a questão da aula. Bens. Então, são coisas que fazem parte dos aspectos, dos elementos essenciais de todo o fenômeno econômico, do processo de economização. E os bens também são naturais, assim como as necessidades e o processo de satisfação é um processo natural. O bem também é algo natural. Tá? Bem, são coisas presentes na natureza, tá? Que possuem a qualidade de bem. Tá? Possuir a qualidade de bem depende da situação em que essa coisa se encontra, da relação dela com o ser humano. Quer dizer, a qualidade de bem não é simplesmente uma propriedade interna da coisa, do objeto. O bem surge quando está presente uma relação entre a coisa e o indivíduo. Então precisa entender o conceito de bem. E obviamente, se a coisa for escassa, o bem se torna bem econômico. E por ser bem econômico, ele necessita do uso racional, de economizar. Tá? Para que a coisa seja um bem e, sendo escasso, um bem econômico, é necessário alguns pré-requisitos, algumas pré-condições. Primeiro, sempre deve se focar na relação entre a coisa e o indivíduo. Bom, as condições agora, os requisitos. A existência concreta de uma necessidade. Se não há necessidade, não há o processo econômico. Se não há necessidade, não há o indivíduo, porque o indivíduo sempre está carente. Então, tem o sapiens e a necessidade. Então, a existência concreta de uma necessidade. Essa é a primeira condição para que a coisa se torne um bem. Ela deve se deparar com o indivíduo carente, que tem necessidade. Outro aspecto, a coisa deve ter a propriedade que a habilita à satisfação dessa necessidade. Aí já não depende do indivíduo, é algo intrínseco à coisa, ela tem que ter uma propriedade. Então, se é um suco de laranja, então ela tem essa propriedade líquida, a propriedade adocicada, o sabor característico, a vitamina, tudo isso atendendo às necessidades das pessoas. Então a coisa deve ter a propriedade para que ela possa satisfazer a necessidade. Terceiro aspecto, o indivíduo que está presente na relação com a coisa, ele deve reconhecer essa propriedade. Então ele olha para a coisa e fala, ela pode me atender, ela pode me satisfazer. Então tem que haver a crença na satisfação, o reconhecimento de que a coisa tem a propriedade de satisfazer a uma necessidade. E finalmente, bom, o bem deve estar dentro da restrição orçamentária, ou no caso mais prosaico, podemos dispor da coisa. A coisa ela é alcançável pelos meios de que dispomos. As duas primeiras condições, a existência concreta da necessidade e a propriedade da coisa, torna a coisa útil. Ela é útil porque há a necessidade e porque ela tem a propriedade. As quatro condições em conjunto, todas as quatro condições, determinam a qualidade de bem. Então, a coisa é bem porque existe a necessidade, porque a coisa em si tem a propriedade, tá certo? Que possibilita a satisfação da necessidade. Essa propriedade na coisa é reconhecida pelo indivíduo e o indivíduo pode dispor das coisas. Então, essas quatro condições definem o que é o bem. Então, o bem tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo, que faz a coisa ser um bem. A ausência ou perda de qualquer uma dessas quatro condições acarreta na perda dessa qualidade da coisa ser um bem. Então, se não pudermos dispor da coisa, se a coisa não estiver dentro do campo de escolhas, ela não é bem. Se não há o reconhecimento da propriedade, não é bem. Tá? Se a coisa não tem a propriedade, não é bem. E se não existe a necessidade, né, a coisa também não é bem. Então é necessário que haja conjuntamente as quatro condições para que a coisa se transforme em um bem. E se for escasso, um bem econômico. Então, são quatro condições, são quatro causas necessárias e conjuntamente suficientes para a existência do bem. E aí se constrói um paralelismo, uma analogia completa com o estudo da causalidade em Aristóteles. Porque Aristóteles dizia, o velho Estagirita lá na Grécia Antiga, dizia que existe quatro tipos de causa. A causa material, eficiente, formal e final.
que são exatamente as 4 condições, agora no nosso exemplo da análise do bem, as 4 condições necessárias para que a coisa seja um bem. A causa material é a existência concreta, ou seja, a necessidade. A causa eficiente é ter a propriedade, o bem possui a capacidade de atender a necessidade, então ele é eficiente, é a causa eficiente. A causa formal é o reconhecimento da propriedade pelo agente, e a causa final é o fato da coisa estar dentro, do bem estar dentro da restrição orçamentária. É possível dispor da coisa, essa é a causa final. Então são as 4 causalidades de Menger, na análise econômica, e nada mais é do que a ideia da análise da causalidade em Aristóteles, com as suas causas material, eficiente, formal e final. Muito bem. Então, a coisa, dada essas 4 condições, se torna um bem, e do outro lado tem a necessidade. A necessidade, que é um estado de insatisfação do indivíduo, um incômodo, uma inquietação, tá? E a necessidade produz desejos. Então o indivíduo almeja dispor do bem para o atendimento das suas necessidades e obtenção de satisfação. Então ele adquire a partir desse processo o desejo. E a economia ela está focada na análise da satisfação desses desejos. Desejos que não precisam ser racionais. Desejos que não são os mesmos da condição animal e não são os mesmos desejos que o ser humano tinha há 50 mil anos, quando ele adquiriu a capacidade reflexiva, ou quando há 10 mil anos ele fez a revolução agrícola e na domesticação dos animais e começou a organizar as primeiras cidades, as primeiras sociedades. Ali, naquela época remota, ou se quiser indo mais adiante, 30 mil anos, as 4 espécies de hominíneos que existia, né? Os sapiens convivendo com o denisoviano, convivendo com o Neandertal e com alguns últimos remanescentes do Homo erectus. Então, na verdade, são várias espécies, mas depois, por acaso, virou uma espécie só. Né? E a partir de um certo ponto, essa espécie passou digamos assim, a tornar mais complexa a sua escala de desejos. E quando ele fez a revolução agrícola e na domesticação dos animais e começou a viver em sociedades, a estrutura desses desejos se tornou cada vez mais diversificada. Então os homens vão criando desejos, alguns desejos você pode dizer que não têm uma base, digamos, propriamente racional, são desejos mais imaginários do que relacionados com a satisfação concreta de alguma necessidade. Não importa se a base da necessidade que alimenta esse desejo é natural ou não. Ela pode ser imaginária. Ok? Então, quando eu falo a existência dessa necessidade, essa necessidade pode ser algo que o organismo do indivíduo realmente necessite de um bem para atendê-la, ou pode ser alguma coisa criada por um capricho da imaginação. E necessidades, digamos assim, imaginárias se tornam cada vez mais comum no avanço da civilização. Tá? Então, a crença de que uma coisa possui o poder de satisfação dessa necessidade, satisfação do desejo associado a essa necessidade, pode ser equivocada. Mas ainda assim existe essa crença. A necessidade pode ser imaginária, mas ainda assim existe a necessidade. Então essas 4 condições elas podem ser imaginárias também. Tá? Pensando não apenas em bens materiais que atendem a necessidades, mas que serviços, né, fornecidos pelos fatores também podem aparecer nessa análise. Tá? Então quando fala de bem, é bem e serviço também. Outro aspecto da análise de Menger, que tem a ver com Aristóteles, é a ênfase no tempo. Tá? Então, mesmo na definição de bem, aparece a variável tempo. O tratamento da variável tempo é fundamental no estudo de Menger, na economia exata de Karl Menger. E essa ideia de causalidade, essas 4 causalidades aristotélicas, elas estão inseparavelmente ligadas à ideia de tempo. Quando se passa do estado de necessidade para o estado de satisfação a partir do consumo do bem, ora, o processo de consumo, toda a racionalização, a economização, o emprego de bens escassos para atendimento das necessidades mais importantes, tudo isso está ligado à escala do tempo. Veja que a própria ideia de causalidade
de Menger, ela impõe essa ideia de passagem do tempo, porque em Menger a causa é sempre anterior ao efeito, a causa e o efeito nunca são simultâneos. Existe uma causa no passado que ela operou ao longo do tempo e num ponto do tempo, lá no futuro, ocorre a satisfação, que é o efeito dessa causa. Então, causa e efeito, elas estão plotadas, elas estão vinculadas na seta do tempo, no eixo do tempo. Então, tempo e causalidade estão sempre ligados. E o que ocorre ao longo do tempo são mudanças. Então, a passagem de um estado de insatisfação, necessidade, insatisfação, desejo, para o estado de satisfação é algo que ocorre no tempo com a aplicação, tá? Com digamos, a ação da causalidade. Então, todo o processo econômico deve ser pensado no tempo. Olha o que o Menger escreve no Grundsätze. É, pois, certo que nunca compreendemos plenamente o nexo causal existente entre os diversos fenômenos desse processo e o processo como tal, enquanto não o situarmos no tempo. Então, o processo econômico, a economização, o atendimento da necessidade, precisa ser pensado no tempo, na seta do tempo. E o tempo implica incerteza. Se a causalidade ocorre no tempo, a relação não é uma necessidade lógica atemporal. A relação que está sendo descrita por Menger é uma relação temporal que ocorre no tempo. Tá? A noção de tempo é fundamental para entender a atividade econômica. A economia é algo que só ocorre no tempo. Tá? Tem uma natureza existencial ligada à noção de tempo. Então, o tempo é fundamental. E o que o tempo introduz, além dessa causalidade ao longo de uma direção? O tempo introduz incerteza. O tempo, a dimensão da causalidade no tempo, leva a análise econômica, a teoria exata, a lidar com a questão da incerteza. E Menger identifica diversas ordens de incerteza que ocorrem no processo econômico. A incerteza quanto ao curso de ação a ser tomada, a incerteza individual, quanto ao que fazer. A incerteza com relação à informação disponível, a incerteza do conhecimento, o que leva o indivíduo a investir em aquisição de conhecimento. E incertezas ligadas ao próprio processo de produção e troca, ao próprio processo econômico. Então, a análise de Menger é sempre uma análise de conhecimento imperfeito, de informação incompleta. E é entender como os indivíduos agem numa situação econômica concreta no sentido de contornar a falta de conhecimento pleno. Então, o que seria a hipótese de conhecimento perfeito ou informação completa? É só um resultado que pode ser previsto no modelo. Veja, o conhecimento perfeito é uma forma particular, é uma possibilidade. E muitas vezes o Menger lança essa hipótese do conhecimento perfeito para identificar uma possibilidade. Mas não quer dizer que a teoria tenha que trabalhar só com essa possibilidade. Quer dizer, ele constrói uma descrição da essência do fenômeno e a partir dela ele diz, olha, se o conhecimento for perfeito, eu obteria esse resultado. Mas a teoria exata não deve se concentrar apenas na situação de conhecimento perfeito. Porque ela não descreve uma ocorrência específica, ela descreve o feixe de possibilidades. Porque o estudo da essência, o estudo da matéria, é o estudo do feixe. E quando se identifica um fenômeno em particular, aqui está uma ocorrência, dada alguns acidentes particulares, tá certo? E aí está a possibilidade dessa ocorrência, dada a essência, dada a matéria que suporta essa forma. Então, não que o Menger só trabalha com conhecimento perfeito. Ele trabalha com uma situação mais complexa, de informação incompleta, e o conhecimento perfeito é visto como uma forma, como uma ocorrência particular de um feixe de possibilidades. Bom, os bens, portanto, são essas coisas que se tornam bens a partir das 4 condições. Como que os bens aparecem para a análise econômica? De uma maneira relacionada. Os bens
eles se relacionam com outros bens. Há um nexo causal entre os bens. Quer dizer, além do nexo causal do bem com o atendimento das necessidades, o Menger identifica um nexo causal entre os próprios bens. E, portanto, cabe à teoria ordenar a estrutura dos bens e a rede de causalidade entre eles. Nas palavras de Menger, a teoria deve ordenar e concatenar as coisas segundo critérios internos. Conhecer o lugar que cada uma delas ocupa no encadeamento causal dos bens e pesquisar as leis que as comandam sobre esse aspecto. Então, critérios internos significa que existe algo na própria estrutura dos bens que permite estabelecer uma relação de causalidade entre eles. Quer dizer, essa relação de causalidade entre os bens, ela é física. Ela entra na descrição do processo de produção. Ela não entra na estrutura das necessidades, por enquanto. Essa relação entre os bens, ela é intrínseca a elas. Tá? São critérios internos. O homem almeja essa estrutura de bens, dadas as necessidades, tá certo? Ele necessita adquirir esses bens para a obtenção de bem-estar. Existe uma rede de relações entre os bens e as várias necessidades, e existe uma estrutura interna de relação, de nexos causais entre os próprios bens. Então a economia vai entender como que essa estrutura se relaciona com aquela, como a estrutura subjetiva se relaciona com a estrutura objetiva, que é a ordem interna física em que os bens se relacionam na produção. E aí ele identifica alguns conceitos, né? Então ele separa os bens de acordo com a posição que eles ocupam nessa estrutura de produção. Bens de primeira ordem são coisas que se pode colocar em nexo direto e imediato com a satisfação de necessidades. Então aqueles bens que são prontamente consumidos e que servem diretamente ou de maneira imediata para atendimento de necessidades são bens de primeira ordem. Coisas que servem para produzir bens de primeira ordem são coisas que não atendem às necessidades humanas de uma maneira direta ou imediata, mas simplesmente de uma maneira indireta, mediata e que depende do tempo. Então, os bens de ordem mais elevada não atendem à necessidade de modo direto e são chamados de bens de segunda ordem. Os bens de segunda ordem, eles são utilizados na obtenção dos bens de primeira ordem que atendem à necessidade. Os bens de segunda ordem só atendem às necessidades porque eles são necessários para a produção de bens de primeira ordem, que por sua vez atendem necessidades. Então eu posso dizer que os bens de segunda ordem também atendem às necessidades humanas, mas de uma maneira indireta e de uma maneira, digamos, diferida. Né? Quer dizer, ele não atende imediatamente à necessidade, mas ele contribui para o atendimento de necessidades futuras, já que a produção leva tempo. E aí podemos continuar com essa hierarquia, identificar bens de ordem superior, de terceira, de quarta, de quinta ordem. Então, o bem de terceira ordem é aquele que produz bem de segunda ordem, que produz bem de primeira, que atende necessidades. Então, há um encadeamento causal dos bens, que não é linear. Não é quarta, terceira, segunda, primeira ordem. Porque em cada uma dessas etapas eu tenho um conjunto de bens. Tá? Eu tenho uma combinação de bens de segunda ordem que produzem o bem de primeira ordem. Vamos pegar o exemplo, sei lá, produção de pão. Então, o pãozinho que você compra na padaria é o bem de primeira ordem. Ok. O que é necessário para produzir esse pãozinho? É necessário da massa, o forno, o fermento, padeiro. São todos bens de segunda ordem. O que é necessário para produzir a massa? Ora, para produzir a massa é necessário farinha, água, fermento, não sei o quê. Bens de terceira ordem. O que é necessário para produzir a farinha? É necessário ter, digamos, trigo. Né? Farinha de trigo. Para produzir a massa é necessário ter farinha de trigo. Então, seria terceira ordem. O que é necessário para ter a farinha de trigo? O trigo, que seria a quarta ordem. Então você tem trigo e outras coisas. O trigo é, sei lá, a produção agrícola, o insumo agrícola, o fertilizante, a terra, o trabalhador agrícola. Então você tem vários elementos, agentes produtivos que ocorrem nessa quarta hierarquia, esse quarto nível da hierarquia de produção. Então você tem uma estrutura bastante complexa na produção, né, com diversos nexos causais entre os bens. Então ele faz a classificação dos bens, primeira, segunda, terceira e ordens superiores. Né? Depois ele identifica a estrutura completa, como os bens se combinam na produção. E depois ele vê a relação dessa estrutura objetiva na produção com a estrutura subjetiva das necessidades e também o processo de atendimento dessas necessidades. Então é uma relação completa entre os bens
e entre os bens e os indivíduos no consumo. Como o conjunto de bens que opera na produção contribui para o atendimento de necessidades humanas, para gerar satisfação de desejos. Então, os bens contribuem no ponto em que eles operam na ordem dessa estrutura hierárquica dos bens na produção. Escreve Menger: todo processo de mudança ou transformação significa um vir a ser, um surgir, um tornar-se. Isso só é possível dentro do tempo. Então, o tempo comanda a transformação do estado de necessidade para o estado de satisfação do desejo, e o tempo também comanda o processo de transformação dos bens na estrutura de produção. Como o bem de ordem superior acaba se transformando no bem de primeira ordem, que por sua vez é consumido, é dissipado no consumo. Então, tudo isso ocorre no tempo. O processo de satisfação ocorre no tempo e o processo de produção também ocorre no tempo. Então, tudo ocorre no tempo. Então, a economia descreve esse vir a ser, o que se transforma, o que surge, o que se torna na perspectiva temporal. E não tem como eliminar o tempo da análise econômica, tá? Porque a economia lida com processos de conversão, tá? Na análise de períodos. Há períodos, há espaço de tempo entre os vários processamentos intermediários, tanto na produção quanto no consumo, e isso deve ser analisado pela economia. O tempo pode ser abreviado, inclusive pelo avanço tecnológico, pelo progresso da técnica, da comunicação, etc., mas nunca se pode, por mais que a sociedade se desenvolva, por mais que se inove os processos de produção e consumo, nunca se pode eliminar o fator tempo do fenômeno econômico e da análise econômica. E o processo, todo esse processo, né, de transformação da perspectiva econômica é algo que envolve incerteza. A própria qualidade do bem dentro da estrutura hierárquica da produção envolve uma incerteza. Pensa no bem superior. Ele tem qualidade de bem, mas que está relacionada não ao atendimento de necessidades presentes, mas necessidades futuras. Porque se dispõe desse resultado final da produção de uma maneira indireta e imediata. Apenas no bem de primeira ordem, no bem de consumo, se dispõe de modo direto e imediato do recurso, do bem, que atende à necessidade. Então você tem a quantidade e a qualidade do bem conhecida, disponível para atendimento imediato das necessidades. Mas com relação a bens de ordem superior, a qualidade e a quantidade dos bens de consumo, isso só estará disponível ao longo do tempo, numa data futura, e envolve incerteza, porque o futuro é sempre incerto. Então, no caso de bens de ordem superior, o indivíduo dispõe do resultado que atenderá ao consumo, do resultado todo do processo, de uma maneira indireta ou imediata. Então ele não tem tanta segurança assim. Ao falar da quantidade e qualidade do bem, isso só estará disponível ao cabo, ao final e ao cabo, ao término do processo de produção e, portanto, como se refere ao futuro, envolve uma incerteza. Essa é uma incerteza que é inerente, tá certo? O indivíduo pode tentar se precaver, em parte, contra essa incerteza, melhorar o seu poder de previsão, inclusive com o uso de técnicas estatísticas de previsão. No entanto, essa incerteza jamais pode ser eliminada, removida do processo econômico. Então, existe a incerteza ligada ao próprio fato da produção ocorrer ao longo do tempo, da produção visar não apenas o atendimento de necessidades atuais e presentes, mas necessidades futuras. Existe uma incerteza técnica, né? Ok? Na própria produção. E uma outra incerteza é a incerteza no processo de consumo. Quer dizer, o indivíduo acredita que o bem final atende a uma necessidade. Então ele imagina um nexo causal do bem com o nosso bem-estar, com o atendimento de necessidades. Mas esse nexo causal, ele pode não se realizar da maneira imaginada pelo indivíduo. Tá? Como o produto final atende às nossas necessidades, há uma incerteza associada a isso também. Então, além da incerteza técnica e a incerteza associada à quantidade e qualidade futura, existe uma incerteza com relação também à possibilidade do bem final no futuro atender às nossas necessidades. E é claro, quanto maior o número de elementos que interferem nesse processo, maior a complexidade dele, maior a incerteza quanto às características do bem final e a efetividade dele em atender às nossas necessidades. E o economista tem que lidar com essa gama de incertezas. Muito bem, então é importante, para entender a característica
da análise de Menger, além desse aspecto descritivo, dessa ideia de causalidade, do papel do tempo e da incerteza inexorável, é importante trabalhar com essas dicotomias aristotélicas. Nós falamos em matéria e forma. A matéria está associada com a essência e a forma com o acidente, com a aparência. A essência e a aparência é fundamental na análise do valor e dos preços. Então, a teoria do valor de Menger é a teoria da essência. Já a descrição dos preços, ou a teoria dos preços, é a teoria da aparência. O valor é a essência e o preço a aparência do fenômeno. Então, ele começa no Grundsätze ao estudo da essência, do valor. E depois, a partir do capítulo 4, ele vai descrever, eu acho que capítulo 3, a partir do capítulo 3, ele vai descrever o preço. E o preço deve ser entendido como forma, como aparência do fenômeno. Então, começando do valor. Né? Então, o valor é a essência. E como é? Como se identifica essa matéria, essa essência? Então, o valor não é algo inerente aos bens. O bem, para ser bem, é a coisa com aquelas 4 condições. Né? A causa material, a causa formal, a causa eficiente, a causa final. Torna a coisa um bem. E aí, no processo de emprego da coisa, dadas essas condições para o atendimento de necessidades, surge o fenômeno do valor. Onde está o valor? É algo inerente aos bens? Não é. Ao contrário do que pensava a economia clássica, por exemplo, vamos pensar em Marx. O Marx, o bem, ele vai ao mercado e ele carrega essa informação social que é o valor. E de onde ele adquire essa informação? Pelo fato de que o bem é produzido. Ele é produzido como? Com o concurso, com a combinação dos agentes no processo de produção. E aí os agentes eles têm que se coordenarem socialmente. Tá? Então, nesse processo de coordenação dos trabalhos individuais no trabalho social total, surge o fenômeno do valor. O valor seria uma marca, tá certo, do processo social, ele carrega uma informação da sociabilidade dos agentes na produção. E quando os bens são trazidos ao mercado, eles já possuem esse valor. Então, você pode dizer que o valor ele é natural e social. Tem essas 2 dimensões em Marx. Mas, de qualquer maneira, é algo inerente ao bem ou ao processo social. No caso do Menger, na sua análise subjetiva do valor, ele vai enfatizar, olha, o valor não é algo inerente ao bem. É simplesmente a importância que determinados bens concretos ou quantidades concretas de bens adquirem para nós pelo fato de estarmos conscientes de que só podemos atender às nossas necessidades na medida em que dispusermos deles. Então, o valor é a importância do bem associada à importância do atendimento das necessidades. Desde que tenhamos consciência dessa relação do bem com a satisfação. E desde que possamos dispor do bem. Então, dado o bem, as condições que tornam a coisa o bem, então, a importância do atendimento dessas necessidades confere importância aos bens. E a medida da importância dos bens, e portanto da importância do atendimento das necessidades, é o que origina o fenômeno do valor. Portanto, depende de toda uma situação relacional, não é algo inerente ao bem. O valor é a importância que primeiro atribuímos à satisfação de nossas necessidades e que transferimos aos bens econômicos. O que tem importância, ou seja, o que tem valor no processo econômico, não é uma propriedade do bem, não é o processo social, como pensava Marx, é a nossa necessidade. Como a necessidade é importante que se satisfaça, que se atenda às necessidades, e como o bem é uma das condições, é um elemento necessário para o atendimento dessas necessidades, portanto o bem tem importância, portanto a gente diz que o bem tem valor subjetivo. Voltando para essas necessidades, como são essas necessidades humanas? Elas são naturais, então é importante entender a naturalidade dessas necessidades. Mesmo que elas sejam imaginárias, elas são naturais. É que o Sapiens, desde 50 mil anos, aprendeu a usar muito a imaginação. Menger não vai investigar essas necessidades do ponto de vista psicológico como faz o Menger, como fez anteriormente o Gosse. Menger também não considera o indivíduo simplesmente uma curva de Rarité, um átomo imperscrutável, um átomo que não é estudado, uma caixa preta, tá certo? Né? Ele não quer extrair apenas a curva de necessidades, a curva de Rarité, de utilidade marginal, como faz Walras. E também não vai
analisar aqueles mecanismos psicológicos que tornam a utilidade maior ou menor, que aumenta a dimensão da utilidade, né, a grandeza da utilidade, como nós vimos na aula passada, uma das videoaulas anteriores sobre Jevons. Tá? Ele faz uma análise da necessidade do ponto de vista da estrutura natural das necessidades. Ou seja, essas necessidades elas se apresentam naturalmente para o indivíduo, portanto não é psicologicamente ou nem talvez subjetivamente, mas naturalmente ela apresenta para os indivíduos como uma estrutura, como estão andando estruturados, como uma relação hierárquica dessas necessidades. Ok? E essas necessidades elas são formadas naturalmente, né? É um efeito natural, uma característica natural do indivíduo, e as leis que se aplicam ao atendimento dessas necessidades também são leis da natureza. Então, a base da descrição do processo de atendimento dessas necessidades, as satisfações associadas às respectivas necessidades humanas, e a maneira como essas necessidades evoluem com o tempo, na medida em que as atividades humanas se expandem, tudo isso pode ser estudado de uma perspectiva de lei natural. Quer dizer, a identificação de um processo natural estável, portanto comandado por uma lei, que explica esse fenômeno complexo da passagem do estado de necessidade para o estado de satisfação. Então, é mais do que simplesmente uma hipótese de comportamento maximizador individual, de maximização de utilidade. Não é algo que faça um estudo psicológico do processo de atendimento das necessidades ou de maximização da utilidade. É uma descrição das leis naturais em que as sensações subjetivas são satisfeitas, que as necessidades concretas, naturais ou imaginárias são satisfeitas. Então, é a descrição de todo esse processo. Então, a economia lida com uma espécie de lei da natureza. A relação das causalidades entre necessidades, bens e satisfações, elas são regidas por leis de causalidade, que são leis naturais. Tá? São relações que se estabelecem naturalmente entre uma estrutura de necessidades e um complexo de encadeamentos que ocorrem na relação da estrutura das necessidades com a estrutura dos bens e suas várias ordens na produção. Então, o processo em que se formam essas ordens ou estruturas e a relação entre elas deve ser estudado e descrito pelos economistas como um processo natural regido por leis naturais, as leis da natureza. Essas leis da natureza são leis exatas descritas pela teoria exata da economia. Então, não se trata de impor uma ordem racional numa realidade humana, numa realidade social. A teoria ela não é propriamente essa análise racional do processo, mas a teoria tem muito a ver com a descrição de um processo natural. É claro que nessa descrição você pode entender processos racionais que os indivíduos praticam. Não a racionalidade da análise, do analista, mas a racionalidade presente nas estratégias dos sapiens no atendimento das necessidades. Então, a ação humana dirigida ao fim conhecido, influenciada pelo conhecimento humano limitada, procura ser bem-sucedida no atendimento dessas necessidades e nesse processo de buscar racionalmente, do ponto de vista dos sapiens, o atendimento das necessidades, se produz uma ordem econômica. Então, cabe ao economista entender como essa ordem surge a partir da ação individual. Qual é a essência genética última desse processo que origina essa ordem. Tá? Então, na composição dos fenômenos sociais, surge uma ordem. Essa ordem deve ser explicada a partir de um complexo de ações individuais e é o que se propõe a teoria exata. Então, o teórico ele vai descrever como essa ordem surge geneticamente, o organismo surgindo a partir do DNA. A teoria identifica uma regularidade na sucessão dos fenômenos, comandada pela naturalidade das necessidades, da estrutura delas e da naturalidade do processo de atendimento dessas necessidades, tá certo? Que surge
que, digamos assim, origina uma ordem social, um processo social ordenado, comandado por leis da natureza, e o teórico vai identificar quais são as leis exatas que explicam o aparecimento de um ordenamento social, do ordenamento econômico e social. Então veja, a posição do Menger é fundamentalmente vinculada ao aristotelismo. Menger não é o direito racional kantiano, não é a ideia de Kant de explicar a ordem só a partir da racionalidade, não é a ideia do Kant do imperativo categórico, que você pode explicar, no caso do Kant, em filosofia moral, né, explicando o bem e o comportamento social a partir da aplicação do esquema puramente racional, né, da ideia do imperativo categórico, que você tem que generalizar a tua atitude, tua ação e ver se aquilo é coerente com a ordem social. Então não é uma coisa puramente racionalista. E também não é uma filosofia positivista calcada simplesmente nas sensações, na observação direta dos fenômenos. É algo que ambiciona mais. Tem aquela ambição do velho filósofo, né, do antigo sábio, né, de buscar a essência dos fenômenos, e a ideia é que a análise, o intelecto é capaz de descrever a estrutura essencial, eterna dos fenômenos. É nesse contexto que Menger propõe uma teoria do valor, que nós vamos estudar com mais detalhe na próxima aula, tá certo? Que ele oferece, portanto, uma construção coerente na descrição e na teorização exata do fenômeno econômico. Veja que, da maneira como nós caracterizamos até agora esse expoente da Revolução Marginalista, que é o Karl Menger, a gente percebe que há muitas diferenças entre ele e Jevons e Borrat, como no texto de Jaffe, né, que ele deshomogeneiza, como nós comentamos em aulas anteriores, a perspectiva de cada um desses autores. Mas eles fazem parte da mesma revolução, quer dizer, é hora de enfatizar os elementos comuns na teoria deles. Né? Todos buscam uma teoria universal, todos são subjetivistas, se pode associar a análise deles a um problema microeconômico tradicional de maximização da função de utilidade, sujeito a algumas restrições. Embora Menger não utilize a matemática, mas algumas conclusões da análise do valor de Menger pode ser associada à ideia da utilidade marginal também. Tá? O valor é tema do capítulo 3, capítulo 3 não é preço, é valor, do Grundsatz, ou dos princípios, e capítulo 4 ele discute preço. E há semelhanças pelo subjetivismo, pelo uso do marginalismo, entre Menger e os outros dois autores da Revolução Marginalista. Mas Menger, de qualquer maneira, ele é, digamos, sui generis, né? Ele é muito próprio, muito particular. Tá? E aí deve-se entender a contribuição de Menger dentro dessa descrição metodológica filosófica do processo econômico, com hipóteses epistemológicas sobre a natureza do conhecimento, metodológicas e teóricas que levam à construção de uma ciência econômica sui generis, que tem uma característica muito particular em Menger. Então a gente pode deshomogeneizar, separar Menger de Jevons e Borrat e estabelecer alguns marcos dessa diferença. Né? E aqui eu listo alguns. Por exemplo, Jevons e Borrat, as mercadorias são homogêneas, infinitamente divisíveis. Menger trabalha com mercadorias também homogêneas, mas em unidades discretas. Ele trabalha só no caso das diferenças, das unidades discretas. Okay? Tempo e espaço para Jevons e Borrat são apenas noções lógicas estilizadas. Tempo para Borrat é uma noção essencial, como nós vimos, associada à causalidade mengeriana e à causalidade aristotélica e ao fato de que o processo de produção e de consumo ocorre ao longo do tempo. Então, o tempo é uma noção essencial. Os outros dois, o francês e o inglês, trabalham com informação livre e completa, ausência de incerteza e risco. Menger incorpora de uma maneira fundamental na sua análise a ignorância, a busca de informação, a incerteza e o risco, e trata a informação disponível aos agentes como sendo escassa. Nos outros autores, os ajustamentos são instantâneos e sem custo. Em Menger, os ajustamentos só ocorrem ao longo do tempo e envolvem custos. Nos outros autores da Revolução Marginalista, os agentes são tomadores de preço. No austríaco, os agentes atuam no mercado de uma maneira estratégica.
A transação envolve barganha, envolve estratégia, envolve custos de transação. Nos outros autores, o preço é determinado a partir de uma condição de equilíbrio. Menger enfatiza o fato de que os preços são fenômenos acidentais e que existe uma essência subjacente aos valores, aos preços, que são os valores. Tá? Essas ideias fundamentais, elas se aplicam independentemente da estrutura de mercado, embora nos outros autores também não haja uma separação muito nítida, uma análise muito detalhada da estrutura de mercado. Isso é comum entre eles, na verdade. Então é importante identificar as peculiaridades da metodologia de Menger e como isso afeta a contribuição teórica particular desse autor. Isso pode ser visto na leitura dos princípios. Eu tenho sempre enfatizado no curso de HPE 2, já tinha feito isso em HPE 1, que é necessário lermos os originais. O Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, ele está bem traduzido para o português, por exemplo, na coleção Os Economistas, né, os princípios de economia ou princípios de economia política, essa é a melhor tradução do livro. Então, é importante que o aluno compreenda, né, a contribuição de Menger e entenda a sua perspectiva epistemológica filosófica a partir da leitura das fontes originais. Mas, curiosamente, não é suficiente a leitura do livro de teoria de 1871 do Menger para entender o método. E, felizmente, para nós, para os estudiosos, Menger trabalhou muito na questão do método da economia e ofereceu diversos trabalhos. E aqui eu termino a aula citando esses trabalhos. Então, tem duas contribuições importantes. O primeiro é muito conhecido, foi traduzido para o inglês, né, naquelas duas edições que eu comentei na aula anterior, que é o Untersuchungen, Investigações sobre o Método das Ciências Sociais, com referência especial, com referência em particular à economia. Então, a tradução está meio ruim, com referência à economia em particular, né? Tá certo? Então, nós já explicamos detalhadamente esse livro, né, que é digamos assim, um libelo, uma tese, né, de identificar na metodologia econômica o papel da economia exata, da economia pura, né, muito ligada à controvérsia com os alemães, na Batalha dos Métodos, Methodenstreit. Tá? Eu recomendo a leitura desse maravilhoso livro de metodologia, que está disponível pelo menos em inglês, tá certo? E tem um outro livro que eu estudei na minha tese, que é pouco conhecido, eu achei numa biblioteca aqui em São Paulo, que chama o Grundsuch, em direção a uma classificação sistemática das ciências econômicas, que ele fala na identificação das áreas da economia, além de história, estatística e economia exata, ele fala de uma morfologia econômica. Ele aprofunda o estudo das instituições que compõem o ambiente econômico, né, que ele chama de a morfologia da economia. Essa seria a característica dessa contribuição. Tá bom? Então essa aula acabou se alongando bastante e eu espero que ela sirva como um guia e orientação no estudo dos alunos. Bom trabalho e aguardo o exercício. Obrigado.